Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Nosso Day News de 29 de setembro, com excelentes notícias sobre os fundos imobiliários, aqui no nosso canal Dicionário do Investidor, o canal com mais notícias de informações sobre fundos imobiliários e fiagros do YouTube. Hoje teremos à noite uma super live com o Bernardo, que lançou o primeiro livro de fiagros publicados no Brasil. Então, hoje, às 20 horas, uma super live aí. Eu recomendo quem está interessado em aprender mais sobre fiagros. E eu falei que eu ia trazer um especialista? Vai estar aqui no canal. Hoje nós vamos ver aqui na nosso Day News, altas e baixas do dia, os proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Vou pedindo para vocês deixarem aquele like. Aviso vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Os ativos não podem ser considerados indicações de investimentos. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia. O IFIX caindo mais uma vez 0,15%. Foi o terceiro dia consecutivo de baixa na semana. Então, a semana que a gente estava pensando, sonhando que o IFIX ultrapassaria a barreira dos 3.000 pontos, ele está seguindo o caminho contrário e caindo em 0,15%. Justificativas, pode ter 10 mil justificativas, não acho quedas muito grandes, acho que são quedas pequenas, 0,15%, ontem 0,40%, são pequenas quedas apenas, sem justificativa realmente para as quedas, apenas parte da volatilidade de ser renda variável. Entre os fundos imobiliários de modo geral, que são negociados na Bolsa, maior alta do DAMT11, que ontem estava na maiores baixas, hoje ele está na maior alta, subindo 12%. RBCO11 subiu 5,49%. HCHG11 subiu 4,75%. PRSV subiu 4,37%. FIVN11 3,51%. E RBIR11 2,70%. Nas maiores baixas, caindo 8,22%, o BRIP 11, o HRDF 11, 7,27%. Não vou mentir para vocês, que são dois fundos imobiliários desconhecidos para mim. LFTT 11 é um fundo de loft caindo 5,07%. Shopping Center Piedade, que ontem tinha subido bem, hoje caiu bem, 4,01%. NSLU 11 caindo 3,84%, mas ele vinha numa tendência de alta muito forte, agora caindo. E o MCHY11 caindo 3,63%. Talvez o pessoal não tenha gostado do que leu no relatório. Entre aqueles fundos que participam do IFIX, a maior alta foi BRCR11, subindo 1,08%, GGRC11 já chegando a R$ 120, subiu 1,01%, o VGIP11 subindo 0,96%, o FRXC11 0,95%, a IEC11 0,83%, RBRF11 subindo 0,79%. Maiores quedas, 3,94% do NSLU11 foi a maior queda, SARI11 vem caindo também, caiu 2,24%, XPSF11 caindo 1,68%, FIB11 que subiu muito bem, né? Eu lembro que uma vez eu comentei que ele estava interessante, estava de olho nele lá 430, hoje ele está 481. XPPR11 também caindo 1,55%, SNFF11 caindo 1,46%. Entre os fiagros, maior alta, BBGO11, 1,19%, XPCA11, 1,08%, VCRA11, 0,93%, VGIA, 0,48%, Engaf, 0,28% e o NCRA subindo 0,13%. O NCRA está num preço muito interessante. E as maiores baixas, 1,59% do GCRA11, KNCA11, que informou que vai ter nova emissão de cotas, caindo 0,73%, JGPX caindo 0,11% e RURA11 caindo 0,09%. Pequenas variações realmente, isso aí. Pessoal, muito cuidado com os fundos de fiagros, para não comprar caro, que eles estão pequenos, vão fazer muitas emissões, tem muito financeiro ainda para captar no mercado, então cuidado para não pagar muito ágio. XPCA 11, agora que já está R$ 10,28, há um tempo atrás aí,
ele estava por R$10,01, R$10,02 aí. Já tem quem comprou nessa época, já está com um bom lucro ali. Então, evite ágio. Ah, Kiko, mas o valor patrimonial não chega. Não, mas tente comprar pelo menos próximo dos valores das emissões. Pelo menos. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncio dos proventos. Sexta-feira, anúncio dos proventos. Amanhã, de a maioria dos fundos imobiliários. Teve um FII Infra ontem, eu não trouxe, eu realmente, FIPE, que anunciou proventos ontem. Estou devendo ainda as informações, preciso melhorar a captura de informações dos FIPE e dos FII Infras. Mas para mês de outubro, quero melhorar isso. Fatos relevantes comunicados ao mercado. PVBI11 vem comunicar aos cotistas do fundo e ao mercado geral que, presente data, o fundo encaminhou proposta, bem como está outras tratativas para potencial aquisição de determinadas unidades no edifício comercial denominado Vila Olímpia Corporate, pertence ao VELOL, localizado na cidade de São Paulo, Rua Fidécio Ramos, Vila Olímpia. Em razões de questões atinentes, estratégias do fundo e determinadas obrigações de confidencialidade, as informações específicas das transações e tais tratativas serão oportunamente divulgadas ao mercado posteriormente. Então, o PVBI 11 está querendo adquirir mais algumas lajes corporativas. A LZR 11, agora, porque eles já tinham informado o encerramento da oferta restrita, agora eles informaram o final total da emissão. Então, informar o total da emissão, após o próximo anúncio de proventos, vão liberar as cotas. Pronto, é sempre assim, tá, pessoal? O correto, às vezes muda, mas a maioria das vezes é assim. Informa o final, informa o provento, depois libera as cotas. Então, agora, eles finalizaram e a captação ficou 108,8 milhões de reais, uma boa captação. Eles queriam captar 240, mas captou 108. Está de bom tamanho numa época que o mercado não está olhando muito para tijolos, eles conseguiram fazer uma boa captação. XPCA 11 informou o final do período de preferência e início de período de sobras, e o fator de proporção foi 2,3399, bem alto também. Então, quem subscreveu uma cota pode subscrever duas, quem subscreveu 3 cotas vai poder subscrever 7, é isso, exatamente, 7 cotas. HGLG 11 já tinham informado a aquisição do imóvel, o imóvel locado ao Mercado Livre, e agora eles estão informando aqui que, conforme fato relevante, foi concluídas as operações de securitizações para poder a aquisição. O preço total da aquisição ajustado com as condições mencionadas nos fatos relevantes anteriores foi 253 milhões de reais, o equivalente a 2.648 por metro quadrado. Bom preço, realmente, essa aquisição para já alocado contrato atípico para o Mercado Livre. JPPA informou a correção dos dados, que na verdade informou melhor os dados que ontem eu trouxe da sua emissão. A terceira emissão de cota é oferta restrita, vai captar 40 milhões. Eu falei que a database era dia 30, mas na verdade é dia 6/10 a database. E a proporção que eu tinha feito uma conta de cabeça, falei que era 0,667, é 0,665. Errei por pouco. E o preço permanece R$ 102,93. No mercado ontem, o JPPA subiu muito, chegou a 108,40, o valor patrimonial dele está 99,82. Então, vocês já sabem, né? 108,40, informa proventos amanhã, a data base dia 6/10, provavelmente nós vamos ter uma queda depois do informe de proventos. E o KNCA 11, olha aí, falando, Fundo Imobiliário Fiagro, é da Quinéia, mas esse vai ter direito de preferência, já registrou na CVM o pedido para uma oferta pública. Essa é a terceira emissão de cotas, vão ser 5 milhões de novas cotas. Ainda não tem database. A única informação que a gente conseguiu pegar lá, que eu consegui pegar, que são 5 milhões de novas cotas. Ainda não tem fator de proporção, ainda não tem o preço, mas vai ser o preço, vai ser o VP mais uma taxa, mas essas informações de valores não tem. O preço do mercado atual está 108,10 e o VP 102,11. Então, acredito que a subscrição vai ser 103, no máximo 104 reais. BIM 11 informou o encerramento do período de preferências, onde foi captado 2 milhões
e R$ 100.968,10, sobrando aí mais de 17 milhões para os investidores profissionais. Não fizeram período de sobras, o BIM11. SNFF 11 informou o final da sua emissão e conseguiram captar os 22 milhões, mais um pouquinho ainda do montante adicional, totalizando R$ 23.607.600. Parabéns ao pessoal da Suno, que conseguiu, mesmo uma emissão acima do valor do mercado, conseguiram fazer a captação total, ainda acionando o montante adicional. Relatórios gerenciais. HGIC 11, mês de agosto, o fundo continuou integralizando as operações que já faziam parte da carteira em meses passados, o que demanda novos aportes de capital, seguindo as tranches já programadas. O fundo realizou a integralização de 1,5 milhões do CRI IES 2, 1 milhão no CRI Franzolin, 103 mil no Buena Vista. Outro ponto que merece destaque no investimento de 1 milhão a ser realizado pelo fundo na cota sênior FDIC Blue. Esse FDIC investe principalmente em CCIs de home equity, está pegando na moda isso aí, e a serem utilizados com uma oportunidade de alocação de caixa a médio prazo. Com a aplicação de recursos que possam ficar ansiosos por mais de um mês, enquanto aguardam uma nova integralização ou oportunidade de locação. O FDIC Blue possui um prazo de resgate de 30 dias em rentabilidade de IPCA mais 6. Observando o desempenho do fundo, houve uma redução da cota patrimonial em 1,19% e, além disso, foram distribuídos R$ 1,05, totalizando um montante distribuído de R$ 302.813,70. Então, HGIC 11 rodando bonitinho aí, distribuindo R$ 1,05. MCHY11, Fundo Mauá Capital High Yield, realizou uma distribuição de R$ 1,40. Esse fundo ainda é para investidores qualificados. Aí eles trazem os dados aqui, mas eu vou ler esse último. O IPCA vem afetando de modo geral e a opção feita pelo Mauá Capital foi acumular reservas durante o período de inflação elevada, principalmente no primeiro semestre desse ano. Por conta disso, está mantido a atual distribuição de R$ 1,40 e a nossa estimativa de continuidade desse valor até o final de 2022. Eles não pagaram um valor muito alto quando a inflação estava alta e agora, com a deflação, mesmo assim, eles conseguem manter o R$ 1,40 de proventos. A BCP11, o resultado do fundo foi 55 centavos por cota, a distribuição de rendimentos foi de 55 centavos por cota, o resultado operacional foi 9% superior ao orçado. Os principais pontos de destaque foram a redução de 16% da base de descontos e a inadimplência líquida registrou fechamento negativo. A inadimplência líquida fechou negativo devido à inadimplência bruta fechar menor ao orçado e maior que a recuperação dos débitos anteriores. O recebimento de CDU foi em mais de 100% acima do orçado e o resultado acumulado no ano é de 11% acima do orçado. Então, os resultados do Shopping ABCP estão cada vez melhores. ABC Plaza é o nome do shopping. BIM11, seu relatório gerencial, continuidade na implementação da estratégia de aumento gradual na exposição de permutas e novos CRIs high yield estruturados pela gestora. Então, eles tinham fundos, CRIs high grade, estão migrando de pouquinho em pouquinho para high yield e permutas. Distribuíram 13 centavos por cota, um excelente resultado. Compra de TEP 11, VCJR 11 e IBCR 11. Venda parcial da posição de APTO 11 e CPTS 11. Elevando a taxa ponderada de aquisição da carteira de crise para IPCA mais 7 e a taxa ponderada da carteira global para IPCA mais 8, incluindo as alocações e permutas. O duration ponderado da carteira de 3,3 anos, a reserva de lucro está em 3 centavos. É uma boa reserva de lucro para um fundo base 10. Para futuras distribuições, CPFF 11 não foram adquiridos novos CRIs no mês, foi vendido 1 milhão em CRIs, uma taxa média ponderada de 6,55, spread de menos 0,54. Sobre títulos públicos
equivalentes, menos 0,54 sobre títulos públicos equivalentes. A compra de FIIs com destaques para o segmento de renda urbana, devido a um bom ponto de entrada na sexta emissão de TRX e venda de FIIs com destaques para o segmento de FOFs. Eles tinham FOFs na carteira, venderam para realizar lucro. Comentários do Kiko. Pessoal, o comentário de hoje vai ser uma explicação. Vou explicar para vocês melhores o que são as convocações para participar das AGO, AGE e AGO/E. AGO é a Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia Geral Ordinária é aquela assembleia que é prevista em regulamento e ela tem que acontecer todo ano. Ela já é ordinária, ela já é regular, ela vai acontecer todo ano. E a pauta dela já é definida no próprio regulamento do fundo, que normalmente sempre é a aprovação da demonstração financeira do exercício anterior. Então, quando a gente vê hoje, e eu nem trago essa notícia quando os fundos estão trazendo a GO, porque isso é regular, é normal. Não é obrigatório participar. Por quê? Você acessar a demonstração financeira, você ler a demonstração financeira, entendê-la e dizer se ela está de acordo ou desacordo, exige muito conhecimento técnico. E nós, pequenos cotistas, poxa, não sei, não entendo, vou votar a favor ou contra, talvez eu até atrapalhe quem realmente tem conhecimento técnico e tenha votado contra ou a favor. Então, se eu não tenho esse conhecimento técnico, eu prefiro ficar de fora e não votar. Agora, já Assembleias Gerais Extraordinárias são assembleias que são montadas pautas extras. E essas pautas extras podem ser qualquer coisa. E elas são as AGE. E tem muita convocação que está tendo de AGO/E. É quando o administrador e o gestor ele aproveita já uma Assembleia Geral Extraordinária que vai acontecer, que já tem data, e inclui uma pauta extra. Aí é AGO/E. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária são os dois em um só. Você tem a aprovação da demonstração financeira, mais alguma pauta extra. Muitos fundos estão, desde a semana passada, sendo convocados para a AGO/E, porque, principalmente os administrados pelo BTG, que o BTG está aproveitando para aprovar a demonstração financeira e tá pedindo como pauta extra a autorização para que possa o caixa ser aplicado em fundos administrados ou geridos pelo próprio BTG, o tal do conflito de interesse. Que hoje o caixa é aplicado em fundo do Itaú, em fundo de outros participantes do financeiro, outros bancos, de modo geral. E agora eles estão querendo que o BTG está chamando a AGO/E, botando essa pauta para quê? Para poder botar o financeiro em fundos da própria casa, o financeiro parado, o caixa, para render um pouquinho. Porque hoje, gente, se ele recebe dia 10 e paga dia 20, esses 10 dias já rende uma boa grana o financeiro se botar no caixa. Também interessante. E vou repetir mais uma vez, a participação em assembleias, seja geral, ordinária ou geral extraordinária, não é obrigatório. O cotista participa se quiser. É legal participar? É legal. E hoje ela é toda online, né? Antigamente, antes da pandemia, elas eram presenciais. Agora elas são todas online, não tem mais presenciais. Antigamente, eu nunca participei, mas eu escuto histórias, porque eu sou de Palmas, sair daqui para São Paulo só para participar de uma assembleia não cabe, né? No orçamento. Mas o pessoal dizia que era um momento de sentar, conversar com as pessoas, ver conhecidos. Eles aproveitavam muito para isso, e sem falar que às vezes não ia ninguém nas assembleias, mas tinha todo um custo pelo fundo e ninguém aparecia. Agora ela é toda online, fica mais tranquilo, tem maior participação e abrange todo o Brasil, inclusive o exterior, que nós temos muito investidor de fora do Brasil. Senhores, vou encerrando por aqui. Esse aqui é o nosso Day News do dia 29 de setembro. E é lógico, eu tenho que pedir para vocês para deixar aquele like, para que o YouTube perceba que você gosta do conteúdo aqui. E quando eu lançar novos conteúdos, ele vai lá e te notifica para que você faça mais conteúdo, participe de mais conteúdos aqui do canal. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal!